estar em todos os lugares, dialogar com todos os tipos de público, não ter medo de ser popular, mas não perder a essência. Minha querida amiga, cantora, compositora e multi-instrumentista Pitty disse sobre o seu mais recente trabalho. O álbum é Matriz, um dos trabalhos mais diversificados musicalmente falando, dentro da sua sólida discografia, que a própria Pitty define como um divisor de águas em sua carreira. E hoje eu converso com a Pitty, que está de volta ao som do vinil, para nossa alegria. Seja muito bem-vinda de volta ao som do vinil e ao Canal Brasil, Pitty. Eba, muito, muito, muito obrigada pelo convite. É uma honra sempre poder estar aqui, trocar ideia de música, essa coisa maravilhosa, essa paixão da gente, né? Sem isso não há vida, certamente. Converso sobre você, sobre o seu momento atual, que inclui o Matriz, o disco lançado em 2019. Você já escutou esse vinil aí? Você já viu ele por dentro? Maravilha de vinil azul, vou mostrar aqui para a câmera, um charme só, olha isso. Para mim é sempre um prazer poder lançar os meus discos em vinil, porque é uma mídia que eu gosto muito particularmente, assim. Então tá aí o Matriz, o trabalho mais recente, mais novo, e o filhinho mais novo aí na área. A gente se junta pra fazer revolução, a gente se junta pra falar besteira. Com quem tu andas, quem é que te estende a mão? Veja que rua é pra vida inteira. Se na bandeira resta algum coração, quando ele pulsa ela sangra vermelha. E nas ladeiras pra subir tem sempre um não, ladeira abaixo é assim a noite inteira. É um divisor de águas de sua carreira, por quê, Matriz? Olha, por vários motivos. Foi a primeira vez que eu gravei um disco desse jeito, num processo completamente diferente de todos os outros. Eu gosto sempre de experimentar processos diversos. E o Matriz, foi outra parada. Eu quebrei tudo que eu imaginava que eu sabia sobre gravar disco e me permiti transitar por diversos estúdios, cidades e times musicais. Então, o Matriz é um disco gravado entre São Paulo, Rio de Janeiro e muito Bahia. Teve um momento do processo criativo que a gente entendeu que a gente precisaria ir para a Bahia gravar uma parte desse disco. Ele é um disco feito ao longo de um ano, que também foi um processo diferente. O Matriz ele é primeiro, para mim, em muitas coisas. E ele aprofunda essa experiência musical, sonora, no sentido de trazer outras influências, de permitir que outras influências venham para a minha música, de eu me sentir segura nessa questão da essência e de abrir a porta para as outras influências entrarem de forma mais contundente. Você lança o disco em 2019, a turnê do disco veio antes, você veio experimentando as músicas na estrada. Isso é muito interessante, porque isso era comum nos anos 80, você levar músicas novas para a estrada e no palco você testar a forma, se está tudo certo, né? Uma questão de mercado e culturalmente isso foi ficando cada vez mais difícil de fazer, colocar num show de grandes proporções, de grandes públicos, repertório desconhecido. Mas você bancou essa ideia, né? A turnê veio antes, aí você lança o disco. E quando chega o momento de prosseguir na turnê, aí vem a pandemia, cara, em março de 2020. Como é que ficou a sua vida? Foi louco, porque, como você falou, o Matriz foi se fazendo muito na estrada. Agora, esse lance de ter repertório novo nas turnês sempre foi uma escolha política, desde o começo, para te falar a verdade, assim, em todas as turnês, porque eu acho que a gente está ali para ter essa interação com as pessoas, para que elas saiam dali de alma lavada, mas eu acho que é também um pouco o nosso papel como criador, colocar coisa nova, porque nós, seres humanos, a gente tem uma tendência a essa coisa mais de gostar do que a gente já conhece, né? Aquela coisa da inércia. Então, eu acho que a gente, como criador, a gente tem esse papel de instigar, de trazer o novo. Talvez não seja tão confortável ali naquele momento, mas para o público, né? Ouvir uma música desconhecida. Sim. Mas é legal para o futuro, é legal para a banda continuar se reinventando.
e tudo. Então sempre foi assim, desde as primeiras turnês. Com Matriz não foi diferente. Prepara, Salvador! Vai decolar! Roda, gira, gira, roda, 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 gira, gira, roda, 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 gira, gira, roda, roda, gira. Preciso falar dessa nossa verdade que vem do Nordeste. Criança da rua, mulher da cidade, do Cabo da Peste. Eu preciso falar dessa nossa verdade que vem do Nordeste. Preciso falar dessa nossa verdade que vem do Nordeste. Preciso falar. Nunca é tarde demais. Eu preciso falar. Nunca é tarde demais. Mas interessante que esse confinamento, Pete, por um lado, nos afastou dos nossos compromissos profissionais, todo mundo teve que se trancar em casa. Tem benefícios nisso. Provavelmente para você também teve. Você em casa, como é que foi? Eu acho que tem essa vivência muito do it yourself, do você está encurralado, você arruma um jeito. Se é para fazer o panfleto, a gente faz o panfleto, vende a camiseta, vamos embora. Então, essa vivência, eu acho que na pandemia ela se revelou de que forma? Eu vou criar com o que eu tenho. Então, eu acabei produzindo muita coisa, assim, eu produzi mais do que eu imaginava que eu poderia produzir. E muita coisa de audiovisual, que eu me embrenhei muito nesse caminho, né? E do it yourself. Então, eu fiz o Videotracks, que é uma série que, inclusive, com o diretor do Matriz, que é uma série feita para Instagram. E a ideia era justamente um celular, uma luz, que agora, enfim, a gente consegue organizar um set minimamente, e a criatividade do encurralamento, né, do estar encurralado. Eu não pense mais nada. E quando tudo acaba, eu sei aonde eu vou. Recobro a minha vida, me lembro quem eu sou. Para o grande amor, eu desenho a flor. Quem me tatuou sabe que isso nunca vai sair. Todos nós temos um momento assim na nossa carreira que a gente, acho que inevitavelmente, acaba olhando para a nossa trajetória, para a nossa vida, você acaba se interiorizando, né? Você acha que isso, de alguma forma, direta ou indiretamente, tem alguma relação com a maternidade que chegou? Eu acho, sim. Porque mexe num lance muito profundo na gente, né? Faz a gente pensar Não é? sobre... Faz a gente pensar sobre a origem, faz a gente pensar sobre finitude e continuidade, faz a gente pensar sobre uma série de coisas, assim. E eu tive uma gravidez muito complicada, eu fiquei 9 meses na Eu cama. lembro. Eu tive tempo para pensar, viu? Teve uma coisa que eu tive, foi tempo para pensar. A gente não se fala, Pete, mas eu te acompanho. Eu lembro que a sua gravidez era de alto risco, você tinha que ficar em repouso, né? Foi. Porque eu tinha uma questão fisiológica que chama colo curto, né? Muitas mulheres passam, depois eu descobri que muitas mulheres passam por isso. Mas é um lance que você não pode fazer esforço, você não pode ficar de pé, porque corre risco de perder. Eu tive tempo de ficar ali, eu tive que encontrar esse lugar dentro de mim, né? Eu não tinha mais o palco, eu fui privada do palco, eu tive que encerrar um contrato, eu não pude cumprir um contrato gigantesco que eu tinha feito na época, com a marca super legal, um lance massa que eu tinha para fazer, não pude por questões de saúde. Então, ao mesmo tempo que eu estava muito feliz, porque, porra, vou ter um filho, cara, que massa, já estava tentando, assim, há um tempão, não fui mãe novinha, né? Mas, ao mesmo tempo, fui privada dessa outra paixão, é como se a vida me colocasse assim, ó, você vai ter isso aqui, mas você não vai ter isso aqui. Então, o controle que a gente pensa que tem, as decisões que a gente pensa que toma, tudo isso foi jogado por água abaixo naquele momento. Foi um tapa na cara, mas um tapa na cara que foi muito bom de aprendizado, assim. Como é que foi esse período que você ficou em repouso? Foi uma perda de mim mesma. Foi porque eu tive que sair do meu corpo e da minha identidade, porque eu não era mais a cantora Pitty do palco. Eu não era mais a figura pública que podia... E eu não era nem mais a amiga que podia ir no barzinho tomar uma. Eu não era mais nada do que eu conhecia sobre mim. Eu era uma nova pessoa que eu nunca tinha sido e que me foi imposto ser, que era uma mulher grávida de repouso.
Eu nunca estive nesse papel, eu não me preparei para esse papel. Claro. Então, foi uma perda de identidade completa e abrupta. Porque no dia que eu descobri que eu tinha que ficar de repouso, foi assim, é agora, pá, pum, acabou, pá. Ninguém foi assim, ó, daqui a 2, não, é agora. Então foi uma perda completa de mim mesma. E a volta foi um outro processo. Tem até um documentário sobre isso também, que chama Do Ventre à Volta. Já acordei mais cedo, não tive que ficar com a Madalena. Quem é essa mamãe? Ei, moço, o que você tá mexendo na minha mamãe, moço? Em dia de show, ou em dias que eu tinha que me concentrar, assim, eu podia fazer exclusivamente isso, né? E agora não. Agora tem a Madalena e eu preciso conciliar as duas coisas. Eu vou sair pra tocar e Daniel vai ficar com ela hoje a tarde inteira, a noite toda e amanhã até a hora que eu chegar em casa. Tchau, filha. Mamãe dramática. Na hora que eu pego o microfone, que eu piso no palco, acontece um negócio que é assim, cheguei, tô aqui. Olha, observando de novo, ótimo documentário que recomendo que todo mundo assista, Matriz.doc, hein? Nesse Eita. ótimo documentário, lançado em setembro de 2020, você afirma que nos anos 90, a mídia local não abria espaço para a música alternativa de Salvador, mesmo quando a mídia de outros lugares abria espaço para essa cena que existia em Salvador. Ou seja, ser roqueira, cantar numa banda hardcore em Salvador não era muito fácil naquela época, né? Como é que era? Não, não era fácil elogio, era praticamente uma loucura, uma insanidade. Ai, cara, eu nunca esqueço quando eu passei para faculdade, né? Putz, tentando várias paradas e sempre tendo um plano B, porque tinha que trabalhar. E eu cheguei, Sim. pô, fiz curso livre, a faculdade de música é difícil pra caramba, você tem que saber ler e escrever, partitura, pá, mó barril. Beleza, aí passei, cheguei em casa toda feliz. Mãe, passei para a faculdade, entrei em música. Ela falou, e você vai viver de quê, minha filha? Nunca vou esquecer isso. Então, assim, ter banda em Salvador, fazer uma música que não era música do status quo, era um negócio praticamente absurdo. Bom, você sabe, se fazer rock no Brasil é underground, fazer rock na Bahia é o underground do underground. Mas era a paixão, era o chamado, era aquele lugar. Eu não tinha como ir para outro lugar, porque não era verdade. Então, aquele lugar precisava existir. Então, é por isso que eu falo sobre a coisa da resistência, né? Não só eu, mas como todas sim. as bandas da cena. Nós não estávamos ali porque nós queríamos ser famosos ou ficar ricos, até porque isso era não tinha nem, a gente só queria existir, a gente só queria tocar. A cada canto um bem frequente olheiro que a vida do vizinho e da vizinha. Pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para levar a praça ao terreiro. Você lembra ainda que precisou sair da Bahia para plantar em outra terra, onde poderia semear o que queria colher. Comente. Muitos anos de pensamento sobre essa questão, porque muita dificuldade de lidar com essa coisa de raiz, do chão, da sua terra, quando você se sente apátrida, né? De onde veio essa indignação também? Vem justamente disso, pô. Eu estava tentando aqui plantar meu pedacinho de terra, tive que ir embora. Me entendi migrante, né? Me entendi nordestina em São Paulo. Uma vez que eu peguei um táxi que o cara, sem saber que eu era nordestina, mandou, aqueles paulistas bem reaça mesmo, tá ligado? Tipo, porque esses Paraíba vêm pra cá, tudo é Paraíba, né? Olha que coisa de baiano, olha aí, que coisa de baiano. Esses Paraíba vêm pra cá e tomar no nosso lugar, não sei o que, não sei o que. Na memória eu falei, pode parar o táxi, eu vou descer agora. Não, mas o que é isso? Eu vou te levar, você não vai me levar não, meu querido. Eu sou baiana nordestina, pode parar o carro agora. Então, você se entender migrante quando você vai para uma outra terra, e aí você olha para trás, e aí você começa a entender, tá, como era a música do meu lugar? O que daquilo realmente continua dentro de mim? Por que eu precisei renegar pai e mãe tanto para me encontrar agora? Então, porra, bicho, altas viagens, assim, até chegar nesse doc, sabe? No tempo em que eu existia lá como artista independente de rock,
era muito diferente do que é hoje. Por isso que eu não sinto que é um retorno, eu sinto que é uma ida para esse novo lugar que agora me possibilita existir. Porque antes não era possível existir naquele lugar. Pisar com segurança nesse novo chão. A ocupação se dá de tal maneira. É guerra sem quartel, embate com razão pra pertencer e ser em toda esquina. Você tem uma relação muito interessante, muito prolífica com o Rafael Ramos, que é o produtor de todos os seus discos, né, Pitty? Todos. Pois é, calhou de ser. Olha só o que ele falou sobre o Matriz. Vamos lá. Fala, Charles, tudo bom, querido? Muito obrigado aí pelo convite em participar e é uma alegria aí em falar desse disco, o Matriz, da Pitty. E olha que eu trabalho com ela desde o primeiro disco, mas Matriz veio realmente surpreender a gente. Ele se revelou como um disco bem coeso, com uma temática bem fechada, com essa relação dela com o seu berço na Bahia, não só um berço musical, mas um berço comportamental. Não se marcou uma época para gravar o disco, ele não foi gravado dentro de um período com início, meio e fim. Às vezes demorava para pintar material, demoravam para aparecer as músicas mesmo, né? Tudo aconteceu de uma forma muito natural e para acontecer dessa forma você precisa dar tempo às coisas. Então, a Pitty, eu, os músicos, a gente respeitou o tempo do disco, o tempo dele nascer, né? Foram sessões esporádicas, gravadas no decorrer de 1 ano e meio, 2 anos, com engenheiros diferentes, estúdios diferentes, salas diferentes, músicos diferentes, né? Foi um organismo vivo que veio nascendo conforme a gente alimentava ele durante o tempo que ele precisou para nascer. Um beijão para vocês, obrigado aí, valeu, até a próxima. Eu tenho muito amor, assim, e muito apreço pela nossa relação, não só pessoal, porque ele para mim é como um irmão mesmo, a gente tem essa relação afetiva. Sim. É ótimo para mim poder ter encontrado essa parceria que entende isso, que respeita isso, que não coloca as coisas apenas sob demandas de mercado, mercadológicas ou comerciais, que coloca a música em primeiro plano, que coloca a arte em primeiro plano. Ele permite que a canção nasça. Então, ele foi a figura que virou para mim e falou: rapaz, você já se ligou que esse disco aí é Bahia pra caramba? E, a princípio, eu fiquei em pânico. Eu falei: não, nem a pau, não tem nada a ver não, rapaz. E tudo. E, de repente, eu parei e falei: peraí, bicho, deixa eu ver o que é isso aqui que ele está me falando. Eu acho que, com o tempo, aí essa coisa do conhecimento, né? Eu fui mais percebendo o que as coisas são do que querendo dizer o que elas têm que ser na música, né? E me permitindo abrir mesmo, não ter medo de deixar a coisa pintar. E a Bahia chamou e eu atendi a esse chamado. Eu abaixei a cabeça e falei: então tá. Então, se é para contar essa história, então eu preciso contar essa história falando sobre passado, presente e principalmente sobre futuro, né? Então, eu preciso ter Baiana System aqui comigo, eu preciso ter Larissa Luz aqui comigo, que é uma cantora fantástica de agora, e que tem um som dela, a onda dela, né? Eu preciso ter Lazo Matumbi aqui comigo, tem Nancy Viegas, que é minha parceira das antigas, tem Pupilo, que é da música nordestina ali de Pernambuco. Sim. Então eu precisava ter essas pessoas, né? Tem Maglore, tem Peu. Eu precisava ter essas pessoas ali para poder contar essa história de uma forma apropriada. Eu sei, já fiz mal pra alguém, mas se alguém chorou fui eu mesma. E todos condenam o caminho que eu escolhi. E decidi, tá na hora de questionar. Não vou fugir. O disco abre com Dorival Caymmi, um sampler de Dorival Caymmi. Eu achei isso absolutamente genial, porque encaixou perfeitamente nesse poema que você escreveu, de Bicho Solto. De quem foi essa ideia de
pegar essa faixa, que, se eu não me engano, foi gravada em 1940, tenho anotado aqui, né? Com 78 rotações. Quem teve essa ideia genial, Pete? Faz muito parte desse pensamento de hoje em dia, de que a música ela é tocada, ela é recortada, ela é mixada, é uma coisa quase bem antropofágico, na verdade, saca? Esse movimento que a gente pensa hoje em relação à música, né? Então tem essa coisa de comer e jogar de volta de uma outra forma, né? O rap e o hip hop tem muito isso desde sempre, faz parte da cultura. E eu sempre achei isso muito interessante. Eu sou fã de hip hop e de rap há muitos anos, e eu sempre curti essa onda, mas nunca tinha experimentado nada nesse sentido. E aí Rafa falou, pô, tô com um sample de Dori aqui. Pô, e aí quando a gente entendeu que esse disco era Bahia, falou, bicho, é agora, vamos ver o que é que sai aqui. Eu falei, o que é que eu boto aqui em cima, né? Não dá para ser uma música, tem que ser uma coisa mais com uma poesia mesmo, uma coisa. E aí eu já tinha escrito essa parada Bicho Solto, que eu não tinha ainda encaixado. E aí veio a ideia de ser ela também mais falada, né? Meio cordel, assim, uma coisa menos cantada, né? Mas o coro, o refrão, tem bem a ver com roda, né? E aí veio a ideia de fazer, então vamos fazer só sample e voz essa música. Só que aí deu vontade de ter uma batida, uma coisa, e eu tinha pensado numa coisa do... E aí você tem milhões de sons que você pode fazer, né? Sim, sim. E aí você vai trocando, e aí cada lugar que você bate do seu corpo, você tem um som diferente, né? Em Noite Inteira, você convocou um dos grandes nomes da música da Bahia, né? E, consequentemente, da música brasileira, Lazo Matumbi. E você disse o seguinte: Lazo é parte dessa Bahia fundamental, dessa pedra ancestral sobre a qual foi construída toda uma cultura. Apesar de termos sons e carreiras diferentes, nossa essência é parecida. E temos a participação dele em Noite Inteira. Essa música, ela pintou de uma forma assim, ela já tinha a base, tinha uma parte que eu queria levar para uma coisa mais latina, cubana, e aí eu estava bem naquela época da história do Vai para Cuba, eu falei, nossa, eu vou usar esse mote aí, vai para Cuba, vou para Cuba mesmo. E aí pô, bicho, eu fiquei com esse barril de ter que fazer a letra para aquela base que estava incrível, né? Eu falei, porra, é agora, né? Aí fui lá nos meus cadernos, falei, não, tô sentindo que essa música aqui é de revolução, deixa eu construir aqui. E aí, escutando a base, foi pintando, a letra foi se encadeando, e Lazo veio fortão na minha cabeça, assim, porque a figura dele, as coisas que ele diz, a postura dele. Sim. Então, de novo, o Lazo para mim é rock and roll pra caramba, né? E é um cara do reggae, é um cara de música baiana mesmo, raiz. Você também trouxe para o seu disco o que eu considero uma das grandes expressões da música pop baiana de uns anos para cá, que é o Baiana System. E a faixa é Roda, um baita clipe, uma apresentação espetacular de vocês na Concha Acústica de Salvador. Vamos falar da participação do Baiana e desse clipe, por favor, Pete. Olha, o Baiana System foi uma das referências estéticas e sonoras dos últimos tempos que fez com que eu tivesse vontade de voltar também, saca? Eles, Larissa, essa galera dessa nova cena afropunk, sei lá, intergaláctico ali na Bahia, cara. A galera tá fazendo umas coisas muito revolucionárias, muito vanguarda, conseguindo juntar elementos tradicionais
com identidade, com originalidade, com timbres muito interessantes, com coisas eletrônicas, com sound system, que é a onda do Baiana, né? E aí Russo veio com essa poética linda ali para completar a ideia. E é muito inspirador estar perto dele, de Seco, da galera toda do Baiana, porque eles são demais, assim. Pode olhar atravessado, mas esse mundo é nosso jeito de expressar. Quando se entra na roda, vai, ninguém quer mais. Pode olhar atravessado, mas esse mundo é nosso jeito de expressar. Quando se entra na roda, vai, ninguém quer parar. Roda, gira, nunca tá demais. 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 É um álbum fantástico e acho que inaugura um período muito produtivo e fértil na sua carreira, Pitty. Certamente. Ai, tomara, meu amigo, sempre. Certamente. Vamos fazer um print desse momento aqui? Vamos Por eternizar? favor. Obrigada, e eu amei o papo, eu amo você. Obrigada. Também, você é incrível. Eu sou muito fã da sua obra, da maneira como você vê a música, como você vê o rock, dentro de um universo muito machista. Não é fácil ser mulher dentro do rock and roll. Nesse aspecto, aí vou deixar um pensamento aqui. Lembremos de Sister Rosetta Tarp, o rock é feminino. O rock é Muito obrigada. Amo você, amo sua obra. Queridíssima Obrigada. Pitty, você é incrível. Você é o Tamo máximo, junto. nós te amamos, adoramos o seu disco, que venham Obrigada. outros nesse astral e nesse resgate incrível que você fez da sua trajetória e do lugar de onde você veio, que é a incrível Bahia. Muito obrigado, tá, amiga? Obrigada, amigo. Um beijo, fica bem. Eu vou sambar novamente. Meu amor, quando me viu, sorriu e falou. Eu vou sambar novamente. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.